Irmãos, a nossa reflexão de hoje está no livro de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Nós vamos fazer algumas reflexões, mas a gente não pode começar esse estudo que nós vamos estar nesse segundo semestre falando expositivamente sobre João, sem agradecer o nosso ministério de ensino. Nosso ministério de ensino, semana após semana, tem preparado lições, sermões, onde tem sido pregado, depois tem sido debatido, digerido os nossos pequenos grupos. E se você quer um aprofundamento do texto que nós vamos falar hoje, é claro que a gente não vai falar tudo, e você ainda não faz parte de um pequeno grupo, eu gostaria de te convidar você para participar de um. Ali fora tem um cartaz com QR Code. Se você apontar o teu celular, você vai localizar um pequeno grupo que você queira. Tem pequeno grupo para jovem, para adolescente, temos só para irmãs, temos presencial, quase toda semana, temos semipresencial, alguns são transmitidos, às vezes pelo Google Meet, outros são somente assim online, nos mais diversos horários, para você assim poder participar. Esses dias eu estava falando com um irmão aqui, um diácono da igreja, ele disse: pastor, era 10 horas da noite, ele falou: eu preciso desligar, eu faço parte daquele outro PG, eu vou entrar lá daqui a pouquinho. Então, 10 horas da noite, nós temos PG, 10 horas da noite, funciona 10, termina 11, 11 e pouco da noite, então nós temos vários horários para você participar. E nós trabalhamos o primeiro semestre, 1ª e 2ª Coríntios, foi bom demais. É claro que a gente não esgotou o assunto de dons, estamos nos organizando para uma reunião à tarde, quem quiser se aprofundar em termos de dons, fazer teste de dons, toda essa área. Mas esse segundo semestre, nós vamos trabalhar o Evangelho de João. E vai ser a nossa primeira reflexão, João capítulo 1, a partir até o versículo 14, capítulo 1, do versículo 1 até o 14. Mas antes disso, não dá para a gente começar sem agradecer os irmãos que transpiram, que pesquisam, que procuram fazer o melhor para que a igreja se alimente, tenha sempre algo para aprender, sempre algo que nos surpreende. Sentado mesmo, curve a sua fronte, vamos orar pelo Ministério de Ensino. Senhor, nosso grande e maravilhoso Deus, nós pedimos a Tua bênção para o nosso Ministério de Ensino, que tem trabalhado, Senhor, nessa igreja, na organização, na liderança dos pequenos grupos, no preparo das mensagens, no preparo das lições de pequeno grupo. Ó Deus querido, continue derramando sabedoria, direção, e que cada vez mais a gente possa crescer na graça, no conhecimento, crescer, como Paulo escreveu aos Efésios, na estatura completa de Cristo. Ó Senhor amado, entender o Teu amor, o propósito de estarmos aqui. Por isso, Senhor, nós Te exaltamos no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Vamos lá então, a gente falar sobre o Filho de Deus. Irmãos, o Evangelho de João, ele foi o quarto dos evangelhos, o quarto evangelho. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, haviam já sido escritos e já havia sido amplamente divulgados. A data possivelmente do Evangelho de João foi após o ano 70, após a destruição de Jerusalém. João estava na ilha
aliás, João estava na cidade de Éfeso. Alguns colocam o ano 70, 75, 80, até 85. Para nós não tem nenhum problema, a gente não sabe a data certa que João escreveu. Mas 5 vezes nesse livro, João fala assim, o discípulo a quem Jesus amava. E a gente sabe que aquele discípulo a quem Jesus amava era João. Então, a gente não tem dúvida disso, de que seja João o autor desse livro. João também, uma outra curiosidade, era filho de Salomé. E conforme a tradição, Salomé é irmã de Maria. Então possivelmente o autor do Evangelho tenha sido, conforme a tradição, primo de Jesus, segundo a carne, né? E esse Evangelho, ele não começa a trazer as genealogias como os outros evangelhos traz. Sabe por quê, irmãos? Já estava amplamente divulgado, e ele se preocupa com uma coisa muito interessante. No final do Evangelho, as últimas palavras, fala a razão do Evangelho de João. Ele fala assim: essas coisas vos escrevi, né, para que vocês conheçam o Filho de Deus, e conhecendo tenham vida através de Jesus. Então, o objetivo do Evangelho de João era para que as pessoas pudessem descobrir, tivesse realmente vida. Aliás, vida é uma palavra-chave do Evangelho de João. 38 vezes aparece a palavra vida. Então, o objetivo dele é que as pessoas que lessem esse Evangelho compreendessem e tivessem vida através da pessoa do Senhor Jesus. Ele fala que Jesus fez muitas outras coisas, e ele dá uma resumida para que as pessoas pudessem. Ele entendia que esses milagres, esses discursos, esses recortes que ele faz da vida de Jesus, era para que as pessoas pudessem encontrar realmente vida e tivesse a oportunidade de dizer uma vida que realmente vale a pena, uma vida de verdade. Então esse foi o objetivo do Evangelho de João. E é claro que hoje a gente não vai entrar, vai ser fascinante esse semestre, recordar os 7 milagres, recordar os 7 discursos, relembrar os eu sou de João. Vai ser maravilhoso, vai ser uma viagem fascinante. E eu queria convidar você a não perder os cultos de sábado de manhã, onde nós, principalmente, no sábado de manhã, onde nós estaremos discorrendo sobre o Evangelho de João, e que você também não perdesse, na medida do possível, os pequenos grupos participando, seja presencial, seja online, para que você pudesse absorver o máximo possível. Esgotar, a gente não tem como esgotar, porque a palavra de Deus é inesgotável, mas nós podemos crescer muito. Queridos irmãos, o Evangelho de João começa assim, né? No princípio era o Verbo. Quando ele fala no princípio, ele volta não apenas à genealogia como Mateus faz, ele volta lá no princípio, uma repetição de Gênesis. Quando ele fala no princípio, antes do primeiro raio de sol, antes do haja luz, uma eternidade no passado, Jesus já existia. Então ele diz: no princípio era o Verbo. Ele usa essa palavra verbo, que é traduzido por verbo, o termo logos. Os filósofos gregos entendiam que o universo havia uma lógica que eles não poderiam explicar, que o universo e as coisas criadas tinham uma coerência, tinham uma consciência, e eles usavam a palavra logos.
E João vai usar essa palavra para se referir à pessoa de Jesus, porque na verdade Jesus é a razão, a lógica de toda a criação, de todo o universo. Ele também, quando usa essa palavra verbo, ou às vezes alguma tradução pode dizer a palavra, no princípio era a palavra, né? Os judeus tinham o tetragrama, o nome sagrado de Deus, que eles evitavam pronunciar, e para não se pronunciar o nome de Deus, eles usavam também a palavra verbo, para explicar a razão do grande, como se revelou lá a Moisés, nos primeiros capítulos lá de Êxodo, o eu sou, né? Então eles evitavam pronunciar isso e falavam que aquilo era o verbo. Então quando João usa aqui o verbo, ele está apontando, dando resposta para toda a religião judaica, e também estava respondendo a toda a filosofia grega, que o sentido de todas as coisas era Jesus, o Filho de Deus. Então ele fala: no princípio era o verbo. Ao mesmo tempo que ele personifica, separa o verbo de Deus, ele dá uma personalidade própria e fala assim: e o verbo estava com Deus. O Logos estava com Deus, Jesus estava com Deus. Então nesse momento ele coloca a existência de Deus e não apenas uma pessoa. E quando a gente vai estudar, nós vamos refletir ainda. Imagine quando a gente chegar no capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 de João, nós vamos entender também a divindade do Espírito Santo, o único Deus subsistindo em Pai, Filho e Espírito Santo. Vai ser muito maravilhoso a gente poder refletir nisso. Mas aqui, logo no começo, ele centraliza na pessoa de Jesus. E o verbo estava com. Ao mesmo tempo que ele separa, depois ele junta na continuação desse versículo e coloca a divindade de Jesus. E o verbo era Deus. Essa palavra era está referindo-se à eternidade. Jesus sempre existiu. Jesus não veio a existir a partir de Maria. O que aconteceu em Maria foi apenas a sua humanização. O Deus se fez carne. É surpreendente nós descobrirmos a graça de Deus deste modo. No versículo 2, novamente ele separa: ele estava no princípio com Deus. Mas aí ele vai dar a resposta do Gênesis capítulo 1. Quando Deus foi criar a luz, ele disse: haja a luz. Ele disse a palavra: haja a luz. Agora aqui João está explicando que na criação, a palavra que gerou vida para toda a criação era na verdade o Senhor Jesus Cristo. Ele estava no princípio com Deus. Olha a criação no versículo 3: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Há uma seita que anda por aí falando que Jesus era um deusinho menor. Errado. Jesus não é um deusinho menor. Alguém que recebeu todo o poder nos céus e na terra, conforme Mateus 28, não é um deusinho menor. Jamais Jesus seria um Deus menor. Com o texto de Isaías 9,6: e o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte.
Amém, irmãos? Referindo a Jesus, Deus forte. Então aqui, Jesus não é um deusinho menor, mas Jesus é um com Deus o Pai, e um também com o Espírito Santo. Todas as coisas foram feitas através de Jesus Cristo. Jesus Cristo participou de toda a criação. Não há uma molécula no universo que não tenha a participação de Jesus. Não há um átomo no universo que Jesus não pode chamar de seu. Não há uma estrela que Ele não possa chamar de minha estrela e conhecer e chamar pelo nome. Você sabe quantas estrelas tem na Via Láctea? Só na Via Láctea, aproximadamente 300 milhões de estrelas. Só na nossa Via Láctea. O Sol é apenas uma estrela de quinta grandeza. Tem mais de 300 milhões de estrelas. E se você olhar a olho nu, numa noite estrelada e longe da cidade, da luminosidade, você vai olhar e vai ver no horizonte uma poeirinha. Fosse uma poeirazinha. É uma galáxia que a gente pode chamar de Andrômeda, que a gente pode enxergar a olho nu, distante da Terra. Sabe quantas estrelas tem em Andrômeda? 3 trilhões de estrelas. Jesus é dono daquelas 3 trilhões de estrelas de Andrômeda. E queria falar mais. O Deus que governa, vamos falar só de Andrômeda, esquecendo as outras galáxias. O dono de 3 trilhões de estrelas sabe o seu nome. O dono de todas as estrelas do universo, preste bem atenção, Ele sussurra o seu nome e tem projeto para a sua vida. E te ama. É isso que João vem falar, da grandeza de Cristo. Todas as coisas foram feitas por Ele. E aí vem um dos nomes, uma das ações de Jesus, no versículo 5. A luz, o versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz que nós precisamos está em Jesus. No versículo 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Versículo 4, ele faz uma referência a João Batista. Houve um homem enviado de Deus, e o nome dele era João. Não era qualquer um, ele veio preparar o caminho para o Senhor. Este veio, como diz aqui, como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos vissem a crer por meio dele. E aí deixa bem claro, mesmo o maior de todos os profetas, que João Batista é considerado, ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Essa luz que veio, chamado Jesus, pode iluminar a sua vida, e nós só teremos vida capaz de chamar de vida de verdade, através das pessoas maravilhosas do Senhor Jesus Cristo. Ele deixou o céu, conforme Filipenses 2, e se fez carne. Diz assim o versículo 8, aliás, o versículo 10: o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o mundo, mas o mundo não o conheceu. E além de não conhecer, tem muitos que não suportam quando você menciona o nome de Jesus, quando você menciona o Evangelho. Infelizmente, não quer. Muitos não querem. Uma vez encontrei uma pessoa,
E eu e um outro irmão fizemos um convite para ele vir à igreja. E ele falou assim: eu não posso ir à igreja. Aí o irmão que estava comigo perguntou assim para ele: mas por que você não quer ir na igreja? Eu vou ter que mudar de vida. Ele não quer vir, ele sabe que precisa mudar de vida. E ele quer aproveitar, ele acha que vir para Jesus vai perder alguma coisa. Mas na verdade, quando a gente deixa o mundo e vem para Jesus, aí que a gente ganha, não é verdade, irmãos? E o versículo 11 fala assim: veio para o que era seu e os seus não receberam. Tudo foi criado por ele. Aqui também se refere à nação de Israel. O Senhor tirou eles da escravidão do Egito, conduziu por mão forte, fez milagres e maravilhas, abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão, mandou durante 40 anos maná do céu, ensinou esse povo, entregou a terra prometida para eles, e eles não receberam. E eles não entenderam. Quando você, fugindo um pouquinho do assunto, quando você lê, por exemplo, Êxodo 19, o objetivo de Deus era criar a nação de Israel um reino sacerdotal, para que eles fossem luz para as nações. Mas eles foram se fechando, querendo Deus só para eles. Transformaram a graça em religiosidade, em religião, em cheios de não pode, a ponto de se sair na rua e cumprimentar e tocar no não judeu, tinha que ir para casa e lavar as mãos 7 vezes. Para quebrar esse preconceito, só o Evangelho. E o Senhor teve que dar uma visão para Pedro, num lençol que descia animais e répteis, para depois Pedro, lá na casa de Cornélio, falar assim: agora eu entendi que a ninguém eu devo tratar como comum ou imundo, a nenhum homem eu posso tratar de imundo, porque eles consideravam os não-judeus como imundo. E essa mesma religião em si mesmada não quis Jesus, não recebeu Jesus. Imagine que alguém dê para alguém uma casa, uma mansão, e depois esse doador dessa mansão bate na porta um dia, lá fora, toca a campainha, e quem está dentro da casa ignora: não vou abrir a porta, não vou deixar entrar. Foi assim que a nação de Israel fez com o Senhor Jesus Cristo. Mas é interessante que quando eles se fecharam, o Evangelho foi mostrado à humanidade e chegou até mim, até você hoje, amém, irmãos? Glória a Deus. Versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Hoje nós podemos nos tornar filhos de Deus, se nós crermos. Porque não basta apenas fazer uma oração, porque tem muitas pessoas que aceitam, às vezes Jesus faz a oração de confissão, de receber Jesus, mas às vezes acaba não acreditando, a vida não muda. Mas quando alguém aceita Jesus de coração, a vida dessa pessoa é mudada, porque ele é transportado das trevas para a luz maravilhosa do Senhor Jesus. Aquilo que não era família passa a ser família de Deus, passa a ser filho de Deus. A todos quantos o receberam, abriram a porta do seu coração. E eu agradeço a Deus porque nessa manhã vocês também abriram a porta do coração de vocês, aleluia, e se tornaram. E aí o versículo seguinte diz o seguinte: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aí o 14, para concluirmos:
E o Verbo se fez carne. Ele apresenta o Verbo antes da fundação do mundo. Ele apresenta o Verbo construindo o universo. E agora ele mostra: e o Verbo se fez carne. Nos dias de João estava iniciando uma seita que existe até hoje, o gnosticismo. E eles acreditavam que na verdade Jesus era uma manifestação espiritual, angelical. E João aqui vai arrancar essa ideia. Não, esse Verbo se fez carne. E durante esse semestre nós vamos ver esse Verbo andando com as pessoas, sentindo sede, conversando com a mulher samaritana no capítulo 4. Nós vamos ver esse Verbo humanizado, lavando os pés dos discípulos. Nós vamos ver ele em Betânia, junto com Marta e Maria, se comovendo, se agitando. Nós vamos ver durante esse semestre, no capítulo 11, 35, esse Verbo que se fez carne, chorando, se derramando. Na frase mais curta do Evangelho, Jesus chorou. Quando a gente entrar no capítulo 19, nós vamos ver esse Verbo sangrando, derramando o seu sangue por nós. No capítulo 20 nós vamos ver ele ressuscitado, aparecendo a Maria, depois aparecendo a Tomé e falando para Tomé: toca aqui, ainda herdando as marcas da cruz, toca aqui, porque eu ainda não subi para o meu Pai e vosso Pai, eu ainda está aqui. Se mostra, Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram e creram, toca aqui no meu lado, está aqui, sou eu, o Verbo se fez carne e fez morada entre os homens, tabernaculou, armou a tenda. Armou a tenda, outra tradução poderia ser: e armou a tenda e veio morar entre nós, para mostrar como é que é viver, para poder nos resgatar. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Mesmo que isso custasse a própria vida, perante as autoridades no seu julgamento: você, filho de Deus. Ele era verdadeiro, ele falou: eu sou. Blasfêmia, blasfêmia, vamos matar ele. Cheio de graça e verdade. Duas coisas que a gente precisa: graça e verdade. Se a gente ficar na graça sem a verdade, a gente vai ser rebelde, porque a gente vai viver a graça, receber a graça e não viver a verdade. E se a gente viver a verdade sem a graça, a gente vai ser só mero religioso. Então, o que a gente precisa quando olha para Cristo? Graça e verdade. E João vai escrevendo aqui que ele era cheio de graça e de verdade para a nossa vida. Graça é aquilo que a gente não merece, e verdade é o trilho para onde a gente precisa caminhar. Esse Jesus é cheio de graça e de verdade. E ao invés de ser uma visão, uma manifestação angelical, um aeon, como diz os gnósticos, ele diz aqui: e vimos a sua glória. E vimos, nós vimos. João está dizendo assim: eu vi Jesus, eu vi a graça, eu vi a verdade.
Eu vi o amor personificado. Eu vi o Senhor do universo lavando os pés, e Ele lavou meus pés. Quando ele escreve 1 João, esse mesmo João, quando escreve a primeira carta de João, logo no versículo 1 fala assim: nossos olhos viram e nossas mãos apalparam a Jesus, aleluia, tocou em Jesus, amém, irmãos? Não apenas viu, mas tocou. Jesus realmente é o Filho de Deus, aleluia, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, aleluia, como a glória do próprio Deus manifestado, ali presente com eles, e podendo chegar até eu e até você. Os primeiros versículos identifica, os primeiros 4 identifica o verbo. No versículo 10 ao 14 apresenta a missão do verbo, que é salvar eu e você. Vamos caminhar juntos nesse semestre para a glória e honra do nome do Senhor.